Coronel, o senhor que via essas coisas de dentro e que acompanhou todas essas mudanças das últimas décadas com relação a esse crescimento dessa vontade de destruir as soberanias e de criar um governo totalitário, mundial, e esse jogo de xadrez aí da geopolítica, que o senhor explica bem nos seus livros e nos seus vídeos, o senhor identificava esse componente religioso ou espiritual dentro desses movimentos que o senhor acompanhou? Bom, para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouco ao passado e dizer que eu estive no SNI de 1980 a 1990. E como a nova ordem mundial ela reaparece após a queda da União Soviética, nós estamos falando já no fim da década de 80, portanto, quase no fim do meu período governamental. Mas eu queria fazer um comentário a respeito, dizendo o seguinte: eu identifico claramente que aquela nova ordem mundial que foi montada a partir da junção entre os magnatas do Ocidente, não só do Ocidente, a trilateral, Clube de Bilderberg, etc., mas aquela junção que foi montada naquele momento e que a coisa mais óbvia que se tem provando isso foi a reunião de um organismo do Gorbachev, a Cruz Verde Internacional, com a ONU, representada pelo seu secretário-geral, Maurice Strong, e que fizeram a Carta da Terra, que, para mim, é a constituição daquela nova ordem mundial. E decorre da Carta da Terra toda essa avalanche de tentativas e alguns sucessos bastante convincentes da destruição da sociedade judaico-cristã, a qual se referiu aí o professor Rodrigo. Acontece que, de lá para cá, eu tenho percebido nitidamente que houve um racha naquilo que inicialmente foi chamado de nova ordem mundial. Então, eu estava dizendo que houve um racha nítido naquela nova ordem mundial que ressurgiu a partir da queda da União Soviética, que eu chamo de nova ordem mundial. Esse racha foi entre exatamente os dois blocos mais importantes até agora, que eram o comunismo via Putin e os capitalistas via Clube de Bilderberg. Então, eu sei que há esse racha, e esse racha muda tudo que era previsto no projeto original. Assim como falou o Rodrigo, existe realmente uma perseguição frenética contra os cristãos no mundo inteiro, e eu aprendi isso com muita especificidade no livro do Monsenhor Sanaúra, que fala exatamente desse aspecto dessa luta. Agora, essa luta contra os cristãos, partida da nova ordem mundial, tinha um objetivo. A luta contra os cristãos, partida do islamismo, tinha outro objetivo. Embora eles fossem coincidentes num determinado momento histórico, visando a mesma finalidade, que era a destruição da sociedade judaico-cristã, a origem dos dois indica que já há uma quebra, inclusive, nessa obstinação por essa perseguição. Eu diria que muçulmanos e cristãos têm uma guerra que já dura mais de 1000 anos. E essa guerra, de vez em quando, ela se agita e de vez em quando ela se acalma. Nós estamos num momento de agitação. Só que esse momento de agitação não começou hoje. Isso que está acontecendo na Europa já tem mais de 30 anos. Agora, a avalanche de notícias que a gente recebe diariamente sobre massacre de cristão, de cortar, degolar cristão, incendiar criancinhas vivas, essa massificação de informação, para mim, deriva
de uma abertura da mídia mundial, que é controlada pelos magnatas, para que nós, cristãos, nós, sociedade judaico-cristã, tivéssemos consciência de um velho inimigo que se torna um novo inimigo, fanático, e que a mídia, pelo menos a mídia essa que nos foi aberta da internet, mostra a maldade que está inserida nesse processo demoníaco e faz com que nós, cristãos, nós, mundo livre, comecemos a nos indignar, coisa que estava amortecida. Estava amortecida porque os nossos lábios foram costurados durante 40 anos. Mas o fato, ele é pré-existente. Quer dizer, o que está acontecendo é a massificação das notícias sobre isso. O que significa dizer que aquela corrente que no passado também visava a nossa destruição mudou de lado. Vocês querem comentar alguma coisa? Mas, Coronel, essas notícias, pelo que a gente percebe, elas não vêm da grande mídia, né? A gente, quando observa a grande mídia, quando acontece um fato que não dá para negar, a gente percebe na grande mídia sempre uma alteração da notícia no sentido de não identificar exatamente aqueles que são os causadores. E na internet, sim, é que nós vamos ver por meio de mídias independentes, de jornalistas independentes, a identificação exata de que são islâmicos que estão fazendo isso. Nesse ponto é que eu vejo uma união aí momentânea entre alguns grupos ocidentais e o Islã. Não é uma união sistemática, nem metódica, nem planejada, mas eu vejo que, pelo menos na grande mídia, há um silêncio em relação a essa perseguição. Se a gente observar os grandes jornais, a gente não vai ver essa notícia de que cristãos são mortos. E são milhares e milhares e milhares todos os meses, todos os anos. E a gente não vai encontrar isso na grande mídia. Por que isso acontece? Por que essa grande mídia ocidental se cala diante disso? Posso falar? Claro. Eu acho o seguinte, o projeto da nova ordem mundial foi tão bem feito e de forma tão magistral a sua execução, que quando as grandes fundações, que eu aprendi aí no livro do Alexandre, as grandes fundações se unem ou se uniram para divulgar, por intermédio da ONU, aparelhada para esse fim, começaram a divulgar as ideias contidas na Carta da Terra. Peraí que estou velho, eu perdi o fio da meada, hein? Não, tranquilo. É assim, quando eu digo que, a partir de um determinado momento, houve um recuo do projeto globalista, tal qual ele foi concebido na origem, eu estou dizendo que foi aberta uma fresta através da qual nós, que somos combatentes de direita, pudemos encontrar uma cunha onde penetrar as nossas ideias. E essa cunha foi encontrada na internet e produziu uma multiplicação exponencial. Agora, como aquelas fundações, cada uma delas tem milhares de ONGs espalhadas pelo mundo, e que fizeram toda essa propaganda magistral sobre o projeto da Carta da Terra e sobre a demolição das tradições cristãs, obviamente, eu não posso mudar o jornalista que está à frente do jornal que eu estou lendo, porque a mentalidade dele foi formada durante décadas para defender uma determinada tese, que não era a nossa. Agora, mudar esse panorama na grande mídia requer a mudança dos formadores de opinião. E a grande mídia ainda não encontrou, ou pelo menos não há nem onde encontrar,
a não ser com raríssimas exceções que todos nós conhecemos, encontrar novos jornalistas com novas mentalidades para fazer de novo a cabeça das pessoas. Então, onde é que foi colocada a brecha que nos permitiu falar? Na internet. Foi na internet. Agora, como esse tipo de mídia, no mundo moderno, é fatal para formar opiniões, é aí que está sendo exposta a face do islamismo. Mas assim, quer dizer, basta avançar um pouco mais no tempo futuro, que a gente vai ver a grande mídia também falar nisso, quando ela receber os inputs que vão demorar para chegar dos novos comandantes do poder até a ponta da última ONG.